A história de um gênio de sangue incomum começa com uma cena em que o personagem principal, caminhando majestosamente em direção a um helicóptero, diante do qual estão integrantes de um esquadrão especial, fala sobre sua essência. Com base em suas palavras, ele herdou a imortalidade de seu pai. E da mãe o cara ganhou a capacidade de se transformar. Havia um caos por toda parte. As pessoas espancaram, atiraram e mataram umas às outras. E num mundo onde vivem 4 categorias de pessoas especiais, nomeadamente, imortais, lobisomens, super-homens e mágicos, o nosso herói é um dos mestiços. Ele era o portador de 2 habilidades. Antes de atacar os homens de preto, que eram hostis, o herói avisou generosamente que sua posição atual nas forças especiais era NS. Aparentemente eles não deram muito significado a essas palavras. Os homens de preto apontaram suas armas para o cara desarmado e se prepararam para atacar. A batalha começou. O herói matou um dos oponentes com um golpe e tirou sua arma. Com a mesma espada ele matou o inimigo e continuou a matá-los um por um. De todos os lados, os inimigos continuaram a disparar armas e a atacar com suas habilidades. Mas a bala pareceu passar voando. Com tremenda velocidade, o herói avançou, destruindo obstáculos em seu caminho. Ele facilmente se livrou de seus oponentes. Finalmente, ele alcançou a liderança do esquadrão inimigo. O comandante do destacamento inimigo ficou horrorizado com as ações do herói, que parecia um monstro. Naquela época ele ficou com apenas alguns de seus homens e com voz trêmula perguntou quem era o inimigo. O herói pediu desculpas sarcasticamente e explicou que a sigla NS significava fora do comum. Era uma vez, alguém contou ao herói sobre o mundo que existia antes de seu nascimento. Sobre o fato de que um dia um buraco negro apareceu do nada. Então, um mundo completamente normal de repente se transformou em caos. Monstros sem precedentes apareceram de algum lugar e encheram o mundo. Ao mesmo tempo, o buraco negro cresceu. O governo tentou revidar, mas eram muitos. As pessoas fugiram em pânico, sem prestar atenção aos idosos ou às crianças. Poucas pessoas em tais circunstâncias foram capazes de preservar a sua humanidade. Esta história fala sobre um mundo completamente incomum, onde os buracos negros começaram a aparecer por toda parte. Poderia ter se formado no alto do céu, na superfície do mar ou no solo. Criaturas terrivelmente diferentes dos humanos começaram a emergir deles e mataram todos em seu caminho. Durante esse caos, quando o mundo virou um inferno, apareceram pessoas especiais, aqueles que possuíam fogo, telecinesia, congelaram e tinham muitos outros poderes sobrenaturais foram chamados de super-humanos. Outros que não morreram, mesmo esfaqueados, são imortais. Pessoas que podem se transformar em urso ou lobo são lobisomens. E aqueles que possuem habilidades mágicas eram chamados de mágicos. Graças aos navios especiais que se juntaram à luta contra os invasores, o mundo recuperou a paz. Porém, após a situação ser resolvida, as atenções de todos se voltaram para os socorristas, que ficaram isolados, considerando-os uma ameaça aos demais. Os imortais passaram a pertencer ao governo. Os lobisomens começaram a cooperar com uma empresa internacional. Os super-humanos criaram sua própria organização e os mágicos se protegeram com uma barreira especial. E agora, 20 anos depois, essas pessoas, escondendo sua aparência especial, vivem entre pessoas comuns. Num dia claro, nosso herói foi às compras com seu pai. Enquanto ele escolhia os vegetais, seu pai ligou para ele e, como que por acaso, disse-lhe que ele era imortal. De surpresa, o herói ficou sem palavras por um momento. O homem continuou seu discurso, explicando ao filho que ele é imortal, então muito provavelmente seu filho recebeu essa habilidade por herança. O filho ficou surpreso ao ver que seu pai contou tal segredo no meio da loja, mas o homem achou que estava tudo bem, já que conversavam baixinho e não chamavam atenção, e também lembrou ao rapaz que mantivesse essa informação em segredo. O cara ainda não conseguia acreditar no que ouvia, pois os imortais se distinguem pela beleza e pela pele clara, mas isso também tinha sua explicação. O herói não conseguiu todos os encantos, mas isso não nega o fato de pertencer a esta espécie. O pai acrescentou ainda que os imortais despertam aos 20 anos, e como o rapaz nasceu neste mesmo dia, por volta das 11 da noite, na manhã do dia seguinte o poder já se manifestará. Terminada a conversa, pai e filho continuaram fazendo compras, discutindo e escolhendo legumes. Antes de voltar para casa, o pai pediu ao filho que não contasse isso à mãe, pois ela não sabia que o marido pertencia a uma espécie especial. Percebendo que o caixa olhava de soslaio para eles, o filho sugeriu continuar a conversa depois que saíssem da loja. Saindo da loja, o filho pegou todos os pacotes. Ao ver seu filho carregar sozinho esse fardo,
O pai elogiou com orgulho a força do herói. Ele observou que os imortais não têm muita força física, e isso provavelmente é o resultado de seu treinamento árduo. O cara ficou constrangido porque não passa muito tempo estudando. Na verdade, o herói sabia que a razão de sua força física era outro segredo, que aprendeu com sua mãe. Pai e filho voltaram para casa. A mãe cumprimentou seus homens na soleira com um sorriso. Ela correu alegremente até o marido, como se não se vissem há muito tempo. Discutiam compras, mas mesmo assim estavam envoltos numa aura de paixão. Porém, na hora do beijo, o filho não se conteve e lembrou de sua presença. O cara lembrou como há 2 anos sua mãe, com o mesmo sorriso e facilidade, disse a ele que ela era um lobisomem. Então ele completou 18 anos e sua mãe explicou que era nessa idade que os lobisomens despertavam. E o mais incrível é que a mãe, assim como o pai, pediu para manter isso em segredo do marido. Enquanto o herói separava sacolas de compras, seus pais se aproximaram dele. Eles perguntaram o que ele queria receber de presente. Os pais estavam no 7º céu quando o filho respondeu com gratidão que não precisava de nada, pois a vida que lhe deram foi o melhor presente. Eles sorriram continuamente e elogiaram seu filho. O herói olhou com orgulho para seus pais e os admirou, pensando em como sua família era feliz e especial. Finalmente chegou a hora do feriado. Os pais arrumaram a mesa e a mãe trouxe o bolo de aniversário. Olhando para os rostos alegres de seus pais, o cara não conseguia entender por que eles mantinham seu olhar especial em segredo um do outro. Depois do jantar todos foram para seus quartos. A julgar pelas palavras de seu pai, o despertar começará na hora de seu 20º aniversário, ou seja, às 11 horas da noite. Olhando o relógio, o herói percebeu que já estava quase na hora. A pedido de seu filho, o homem falou sobre seus sentimentos ao acordar, mas não havia nada de especial nisso. De repente ele sentiu como se seu sangue estivesse fervendo, e então de repente esfriou, e depois disso seus 5 sentidos ficou um pouco mais nítido do que antes. O cara ficou aliviado ao saber que tudo iria correr tão facilmente, pois quando a peculiaridade da mãe se manifestou, ele sentiu uma dor infernal. De repente, o pai estava prestes a acrescentar algo, mas de repente ficou em silêncio no meio da frase. Foi estranho, mas o cara não interrogou o homem. Deitado em sua cama, o herói pensou se tornaria imortal se já tivesse acordado como lobisomem. Ele também pensou em diferentes opções de desculpas caso não conseguisse acordar repentinamente. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, o cansaço se fez sentir e ele decidiu dormir. No meio da noite o herói caiu da cama. De joelhos, ele se contorcia de dor, embora seu pai dissesse que não iria doer. Ele estava com uma dor de cabeça terrível. Por causa da dor terrível, ele não conseguiu nem se levantar da cadeira. Caiu de bruços no chão, segurando os cabelos com as 2 mãos. Ele finalmente acordou. 2 anos atrás, quando as habilidades de lobisomem do herói despertaram, no dia seguinte ele já sentiu uma onda de força e seu corpo ficou mais musculoso. Ele estava feliz com essa transformação de sua forma física. Enquanto o cara admirava os relevos de seu corpo, sua mãe entrou de repente no banheiro. Ela queria verificar se o filho estava bem, então abriu a porta sem bater. O cara descreveu seus sentimentos depois de acordar com sua mãe. A mãe ouviu com atenção, mas de repente o rapaz resolveu perguntar por que ela não falou sobre isso antes. Em seguida, esclareceu que se trata de um difícil e doloroso processo de transformação. A mãe ficou surpresa com essa pergunta, pois contando ou não o processo de transformação não mudará em nada. Mas o cara acreditou que se soubesse disso antes, teria conseguido se preparar mentalmente, e resolveu esclarecer, por precaução, se esse era todo o processo de despertar ou se a segunda e terceira etapas poderiam começar. Ao ouvir uma resposta negativa, o herói sentiu-se aliviado, pois não queria vivenciar novamente a dor e o tormento de ontem. Voltemos à noite do 20º aniversário do herói. Ele caiu de joelhos de dor, cravando as unhas no chão, xingando com palavras obscenas. No dia seguinte, depois de acordar como um imortal, sussurrando atrás de sua bochecha, o cara se convenceu de que os imortais também sentem dor. Olhando no espelho, ele ficou feliz porque desta vez nada havia mudado em sua aparência, mas sentiu claramente que todos os seus sentidos haviam se tornado mais aguçados. A audição também ficou muito mais aguçada, a partir da qual sons aparentemente familiares se transformaram em ruído e machucaram os ouvidos. Ele cobriu os ouvidos com as 2 mãos, tentando ignorar o rebuliço insuportável. Tendo se tornado um lobisomem, o herói aprendeu a controlar seu corpo e, usando essa habilidade, decidiu tentar suprimir o barulho e se forçar a não ouvi-lo. A tentativa foi bem sucedida, ele conseguiu soltar as mãos com calma e abrir os ouvidos.
Depois de se livrar do barulho, o cara deu um suspiro de alívio, mas ainda achava difícil acreditar que sua imortalidade havia despertado. Olhando seu reflexo no espelho, o herói ficou imerso em pensamentos sobre se conseguiria esconder tudo bem, e de repente o silêncio foi quebrado pela voz de sua mãe. Ela chamou Kali para a mesa. Chegando na cozinha, o rapaz ficou extremamente surpreso ao ver a quantidade de pratos do café da manhã. Olhando para a mesa repleta de comida, Kali percebeu que todos na família eram glutões e comiam bastante. Durante o café da manhã, o pai do herói percebeu que a esposa havia colocado menos arroz do que o normal e ficou preocupado, mas a mulher tranquilizou o marido com um sorriso, dizendo que não sobrou para a cozinheira, então colocou mais. Observando seus pais, foi difícil para o cara acreditar que eles estavam escondendo um segredo tão importante um do outro. Após encerrar a conversa com a esposa, o homem voltou-se para o filho, dizendo-lhe que se preparasse para o concurso público. Isso surpreendeu muito a todos. O pai explicou-lhes com calma que havia surgido uma oportunidade muito boa, mas a mãe pensava diferente, achava que já era hora do filho ir para a universidade. Marido e mulher tinham pontos de vista diferentes. O pai queria que o filho seguisse seus passos, mas a esposa não queria deixar o filho ir para o dormitório, então ela insistiu em estudar. Enquanto os pais discutiam acaloradamente o futuro do filho, Kali, continuando a comer em silêncio, assistia a cena com surpresa, pois normalmente os pais não têm desentendimentos. Pensando no que seu pai havia dito, o herói se inclinou a pensar que deveria passar nesses exames, já que os imortais trabalham para o governo. Porém, não devemos esquecer que a mãe tinha outros planos nesse sentido, que contou ao filho há cerca de 2 anos, quando ajudou nos treinos e explicou que os lobisomens são muito mais fortes que as pessoas comuns. Ao saber disso, o herói entendeu por que sua mãe era tão forte, mas a mulher acrescentou que isso também era resultado de seu árduo treinamento. Além disso, segundo a mulher, há outra coisa em que os lobisomens são especialmente fortes e são os instintos. Eles são muitas vezes mais fortes que os das pessoas comuns, e na vida ele terá que enfrentar ações instintivas mais de uma vez. Kali não conseguiu entender as palavras da mãe, pois naquele momento não sentiu nada. A mãe entendeu o espanto do filho, então respondeu que isso era por enquanto, mas com o tempo poderia se tornar um problema para o convívio social, então é preciso estudar para aprender a controlá-los. Por esse motivo, a mulher acreditava que ela filho precisava se formar na universidade e conseguir um emprego em alguma empresa. Quando Kali perguntou sobre a empresa, sua mãe respondeu que seu avô tinha algumas ligações com uma empresa onde trabalhavam muitas pessoas como eles, e seu filho só precisava se formar bem na universidade, e ela cuidaria do resto. E aí o cara seria capaz de passar por treinamento básico para lobisomens. De repente, os pais interromperam a refeição do filho e decidiram pedir a opinião dele. Para não brigar em vão, decidiram perguntar-lhe o que ele queria fazer. A resposta de Kali foi inesperada. Ele disse que queria ingressar nas forças especiais. A notícia chocou a mãe e o pai, pois foi a primeira vez que ouviram falar dela. A mãe ficou furiosa porque esperava que o filho escolhesse o lado dela. Tentando influenciar a escolha de Kali, a mulher sugeriu que o rapaz não havia pensado em sua escolha e não pesar os prós e os contras, mas o filho foi inflexível, pois já tinha 20 anos e idade suficiente para tomar decisões sérias. A mulher não concordou com isso. Ela não queria que seu filho especial se tornasse um soldado comum. O pai apoiou a decisão do filho e acreditou que esta era uma boa opção. Mas antes de tomar sua decisão final, ele decidiu descobrir os motivos dessa escolha e imediatamente assumiu que não poderia ser apenas porque os soldados pareciam legais, mas, a julgar pela reação estranha de seu filho, ele acertou no alvo. E embora o pai considerasse tal escolha estranha, ele ainda decidiu respeitar a vontade do filho, mas a mãe tentou se opor. O herói, aguardando a decisão dos pais, continuou a tomar o café da manhã nas 2 bochechas. Em resposta aos protestos da esposa, o marido delineou diplomaticamente o futuro do filho se ele fizer o que quer. O mais importante, este é o caminho que o próprio filho escolheu. Ao ouvir os argumentos do marido, a mulher também concordou, mas os pais avisaram o cara que não agora. O filho sugeriu que a condição seria se formar na universidade, mas o pai o interrompeu, dizendo que primeiro ele deveria passar no concurso público. O homem justificou suas exigências dizendo que depois dos exames o cara ainda poderia ingressar no exército e, se mudasse repentinamente de ideia, poderia conseguir um emprego em qualquer empresa. Ao ouvir isso, Kali decidiu seguir o conselho do pai e fazer os exames, principalmente porque ele disse que os testes não eram difíceis e não demorariam muito para se preparar. Continuando o café da manhã,
O pai pediu ao filho que liberasse o final de semana, pois queria apresentar o rapaz a uma pessoa que pudesse malhar com ele, mas ele é agricultor e mora fora da cidade. O cara concordou sem hesitar, mas de repente ele percebeu que o homem de seu pai morava muito longe e ele teria que chegar lá sozinho. Conforme combinado, no fim de semana o herói foi ver um tutor. Sentado no ônibus, ele pensou em como aquela pessoa ensina bem, já que tem que viajar tão longe por ela. Percorrendo as notícias em seu telefone, Kali pensou em seu objetivo de ingressar nas forças especiais. Na verdade, ele não queria se tornar soldado. Logo depois que as forças foram reunidas, um novo portão apareceu. Se o buraco negro era a saída, então o buraco branco era a entrada. Isso significa que as pessoas têm a oportunidade de ir para o outro lado, onde existem metais preciosos, plantas inéditas e animais maravilhosos. Os buracos negros da Terra foram relegados aos livros de história, mas as pessoas continuam a lutar por depósitos extraordinários. Na maioria das vezes, os lobisomens são chamados para essas batalhas, porque sua força e habilidades os tornam máquinas de matar maravilhosas, e é claro que a mãe do herói não gostaria que ele se envolvesse nessa batalha. Nesse momento, o pai de Kali ligou para o amigo e, explicando a situação, pediu ajuda nos exames, e obteve resposta positiva. No ponto de ônibus, o herói foi recebido pelo amigo de seu pai. Kali e o estranho estudaram-se em silêncio por algum tempo. O fazendeiro foi o primeiro a falar, perguntou quem era o cara. Ao ouvir a pergunta, o cara se apresentou perplexo, dizendo que era filho de Wayne, seu nome era Kali. Antes que o herói terminasse de falar, o homem esclareceu que não se tratava disso, mas que sua aparência não correspondia à aparência habitual dos imortais. O cara explicou isso pelo fato de ter dois sangues diferentes correndo em suas veias, mas não entrou em detalhes. Então o tutor disse que o sangue dos imortais é muito forte, e sugeriu que a segunda parte do sangue fosse comum. O cara não conseguiu revelar o segredo, mas não queria mentir, então se esquivou de uma resposta direta, dizendo que o sangue da mãe também era muito forte. O fazendeiro achou o cara incrível, mas não o questionou mais. Ele se virou e saiu, chamando seu novo aluno atrás dele. O cara seguiu o fazendeiro. Olhando para as costas do selvagem, Kali não conseguia imaginá-lo no papel de mentor. O herói ficou chocado ao ver o lugar de onde eles vieram. Olhando para esta casa, o cara chamou mentalmente o pai, perguntando que tipo de treinamento era esse. A professora caminhou em direção à casa e ligou para Kali. Agachando-se, o professor pegou um galho e perguntou se o herói havia testado suas habilidades. O cara disse que tentou cortar os pulsos com uma faca, mas as feridas sararam instantaneamente, ao que recebeu uma resposta bem-humorada de que os motivos desse fenômeno eram desconhecidos tanto do mentor quanto do rapaz. Continuando a palestra, o agricultor disse que embora não saibam o motivo, sabem como funcionam os medicamentos curativos, e a saúde também é um fator importante, pois quanto mais saudável o imortal, mais fácil será a cicatrização de suas feridas. O segundo aspecto é a sensibilidade, ou seja, quanto mais desenvolvida ela estiver, mais forte será a sensação de dor e, se você aprender a controlá-la, conseguirá reconhecer rapidamente a lesão. Com base em tudo o que foi dito, a professora concluiu que quanto mais tempo o cara dedicar ao treinamento de sua força física e ao controle de seus sentimentos, melhor ele poderá utilizar suas habilidades de cura. Terminada a explicação, o mentor perguntou a Kali se ele tinha alguma dúvida sobre essa informação. O herói só tinha uma dúvida, como toda essa informação estava ligada ao fato de que ele teria que passar pelas facas cravadas no chão. A professora respondeu que além do treinamento o cara teria que aprender a manusear seu corpo imortal, mas para o aluno a resposta não era exaustiva, ele ainda não entendia como isso ajudaria na aprovação no exame. A desconfiança de Kali irritou o mentor, ele respondeu com voz severa que se tratava de uma preparação para o exame. A afirmação do cara de que precisava se preparar com livros e cadernos indignou o mentor, já que eles estavam se preparando para ingressar nas forças especiais imortais. O herói ficou chocado com esta notícia. Vendo a reação do cara, o fazendeiro percebeu que Wayne não falou nada para Kill. Isso foi confirmado pelo próprio cara, dizendo que seu pai lhe contou sobre o concurso público. Após ouvir isso, o professor esclareceu que isso é quase a mesma coisa como sendo um soldado. O cara ficou surpreso com a notícia de que seu pai trabalhava nas forças especiais. O mentor estabeleceu uma condição para o cara começar a treinar ou sair, ao que, depois de pensar um pouco, o herói deixou que ficaria, pois ainda teria que passar no exame. Antes de Kali iniciar o exercício, o sensei sugeriu trocar de roupa para não estragar a roupa.
O cara vestiu as roupas estranhas que seu mentor lhe forneceu e se preparou mentalmente para começar a realizar exercícios igualmente estranhos. O treino do cara foi acompanhado de gritos de dor, enquanto a professora, observando com calma, tomava café e apontava erros. Após o primeiro dia de treinamento, Kali, com paresias múltiplas nas pernas que estavam em processo de cura, caiu exausto no chão, implorando pela morte. Enquanto o cara uivava de dor, a professora se aproximou e o elogiou, dizendo que ele conseguiu desviar de alguns pedaços de ferro no centro, o que indica um bom preparo físico, já que outros caras não conseguiram. Ele também observou que Kali tem excelentes poderes de cura. Analisando as ações do cara durante o treinamento, o mentor apontou os erros do cara e o aconselhou a não evitar as lâminas, mas pisar nelas para deixar os ferimentos o mais profundos possível, pois a taxa de regeneração aumentará a cada recuperação. Kali ouviu as instruções com calma, mas quando ouviu a última frase do professor, que deveria andar com cuidado sobre as lâminas, e talvez até cortar algo para si mesmo, amaldiçoou mentalmente o mentor não muito bom por tais conselhos práticos. Após um breve intervalo, sob a supervisão atenta da professora, o herói iniciou o exercício desde o início. Depois de algum tempo, o cara estava exausto e caiu no chão. Vendo isso, o mentor ordenou que ele se levantasse e continuasse, justificando pelo fato de Kali ser imortal e não correr o risco de morrer por paresia. O herói cansado perguntou quanto tempo mais ele precisava para fazer isso e recebeu uma explicação convincente de que a cada vez o defeito da dor aumentaria, e essa floresta de lâminas era uma preparação para o pânico no campo de batalha causado por fortes dores ou desmaios. De repente, o fazendeiro percebe com surpresa que o corpo de Kali ainda não entrou em choque, e sem entender pergunta se o cara realmente não sente dor, ao que recebe uma resposta instantânea de que realmente sente. Mas consigo mesmo, o herói entendeu que por ser um lobisomem, seu corpo era mais resistente mesmo que corresse e pulasse sobre essas lâminas, não correria perigo de choque. Levantando-se, o cara perguntou se poderia fazer outra coisa. Aí o mentor argumentou quantos segundos Kali levaria para correr 50 metros, tendo recebido a resposta que eram cerca de 6, o professor respondeu à pergunta feita anteriormente, dizendo que a floresta com lâminas também tinha cerca de 50 metros. E se o cara executei em 6 segundos, então seria possível contar que o teste foi aprovado. O herói aceitou a condição do mentor. Ele estava determinado e com um sorriso atrevido avisou que o mentor não mudaria de ideia mais tarde e retiraria suas palavras. Aproximando-se das lâminas, o cara parou para sintonizar, entendeu que a dor, claro, não poderia ser desligada, mas tentou bloquear ao máximo seus sentimentos e correr o mais rápido possível. Reunindo seus pensamentos, ele começou a completar a tarefa. A atitude confiante e decidida do herói, depois de tantas reclamações, surpreendeu o mentor. Ignorando a dor infernal, o herói caminhou com confiança em direção ao seu objetivo. Depois de completar a corrida, Kari estava mentalmente feliz, tinha certeza de que conseguiria acertar o tempo. Depois de tal carga, o herói estava exausto tanto física quanto mentalmente. O resultado foi inesperado para o professor. O cara irradiava uma aura de autoconfiança. Porém, inesperadamente, o mentor pediu para repetir novamente. Kali ficou pasmo com isso. Ele tinha certeza que fez isso em 6 segundos, mas o motivo não foi esse, mas sim que o professor esqueceu de cronometrar, o que lhe rendeu mais uma palavra pouco lisonjeira dirigida a ele. Após a conclusão bem-sucedida do primeiro treinamento, eles passaram para o segundo, para o qual o mentor entregou ao herói uma coisa estranha que parecia uma coleira de cachorro. O mentor explicou que para começar basta enrolá-lo no pescoço. A frase seguinte assustou muito o cara. O treinador disse que iriam treinar prendendo a respiração. A coleira funcionava segundo o seguinte princípio: ao apertar um botão, a coleira começa a sufocar seu usuário. Vendo que o cara estava tentando tirar a coleira, o mentor resolveu provocar um pouco o cara, dizendo que o herói desiste facilmente apesar de ter que correr nas lâminas. Em resposta, o cara sugeriu que ele simplesmente submergisse para prender a respiração. Aí o mentor explicou que essa aula tinha como objetivo treinar resistência e estrangulamento. Se o cara perder a consciência durante a batalha, ele estará acabado. Continuando sua fala, o professor passou a defender a importância desses treinamentos a partir da história de um terrível ano de guerra. Para interromper esse discurso chato, o herói recolocou a coleira e perguntou quais eram as condições para passar para a próxima aula. O treinador explicou que o teste seria aprovado se o cara não desmaiasse em 5 minutos. O mentor alertou ainda que é estritamente proibido retirar a coleira ou retirar o controle remoto. Kali aceitou todas as condições e iniciou o teste. O treinamento começou.
Cada vez que o cara tentava tocar a gola por reflexo, ele recebia golpes proibitivos da mão. O teste ocorreu sob a supervisão estrita de um treinador. Entendendo o caráter orgulhoso do cara, o mentor voltou a falar sobre o fato de que se for muito difícil para um cara, ele pode desistir. Tudo já estava nadando diante dos olhos do herói. Parecia-lhe que havia passado muito mais tempo do que 5 minutos. Em algum momento o dispositivo desligou. O mentor sugeriu que eram as baterias. De repente, a coleira caiu no chão. Mal respirando, Kari reclamou que quase morreu, ao que recebeu um lembrete instantâneo de que era imortal. O cara sem fôlego pediu com urgência para não repetir, pois não havia desmaiado e tinha mais que certeza de que haviam se passado mais de 5 minutos. Inesperadamente, o mentor concordou com ele, acrescentando que Kari durou 12 minutos e 47 segundos, o que surpreendeu o herói. O cara ficou chocado, pois inicialmente combinaram 5 minutos, e além disso, o treinador disse que o tempo recorde era de 8 minutos. O professor olhou para seu aluno com curiosidade e admiração, seus olhos brilharam como os de uma criança que encontrou um brinquedo novo. À noite, o treinamento terminou e o mentor permitiu que o herói descansasse. Enquanto o cara descansava, o treinador preparava comida para alimentar Kari, pois acreditava que não seria possível treinar bem se o aluno passasse fome e, além disso, isso também afetava a resistência. O cara ofereceu ajuda, mas o mentor recusou e o herói não insistiu, pois ainda não sabe cozinhar. Finalmente a comida ficou pronta e a professora chamou o rapaz para a mesa, mas o que estava na mesa poderia ser chamado de qualquer coisa, menos comida. O cara ficou chocado, não entendia como alguém conseguia comer isso. Vendo a pasta desconhecida, o herói perguntou ao seu mentor o que ele havia acrescentado ali, mas imediatamente mudou de ideia. Depois do jantar, o cara foi se lavar no rio. Enquanto estava lá, pensou e decidiu que assim que voltasse para casa pediria à mãe que o ensinasse a cozinhar e da próxima vez ele cozinharia sozinho. O herói também queria conversar com o pai, mas a opção de ligar não foi considerada, pois o uso do telefone é proibido. Depois de terminar de se lavar, o cara se sentiu cansado e foi para casa se jogar na cama e adormecer. Mas quando cheguei em casa não encontrei a cama. Além disso, não havia luz na casa. O cara não estava feliz, mas não havia escolha. O mentor explicou que este treinamento deve abafar o tato, o que ajudará a reduzir a ansiedade. Claro, no início pode ser desconfortável e ele não conseguirá adormecer normalmente, mas antes que possa terminar de falar, ele sentiu ronco. Virando-se bruscamente, viu que o cara já havia adormecido. A manhã chegou. O mentor chamou seu aluno para o café da manhã, que parecia quase tão terrível quanto o jantar. Tentando controlar ao máximo sua expressão facial, o herói agradeceu pelo café da manhã. Como os imortais precisam de muita energia, o mentor os aconselhou a comer bem. Na mesa em que discutiram o próximo treino, o mentor disse que hoje o cara iria praticar cliff dive, ou seja, aprenderia a prender a respiração no ar antes de bater. A professora acrescentou ainda que Kali não deve esquecer que a manobrabilidade piora quando as pernas ficam lesionadas e nesse momento ele precisa usar as mãos para se proteger. Ele explicou detalhadamente o algoritmo de ações em diferentes situações. Ele também deu exemplos para apresentar a situação de forma mais clara, embora por razões desconhecidas os exemplos estivessem desatualizados. Depois do café da manhã eles começaram a treinar. Terminado o treino, o cara foi para casa. Sentado no ônibus, a primeira coisa que Kali fez foi ligar para o pai para ter certeza de que ele havia chegado aonde precisava. O pai, preocupado, perguntou se havia acontecido alguma coisa, ao que o filho respondeu com uma história detalhada sobre seu treinamento infernal, mas o pai concordou com o programa de treinamento do amigo, já que o cara é imortal e praticamente não pode ser morto. Não há nada de errado com a tortura seu corpo um pouco. Pela conversa, ele só entendeu que seu corpo não era matável. Terminada a conversa, o pai elogiou alegremente o filho e chamou-o para descansar em casa. Quando Kali perguntou qual exame ele teria que fazer, Wayne apenas respondeu que a professora o ajudaria e se despediu. O cara decidiu não se preocupar com isso, pois na verdade a resposta do pai não teria mudado nada. Sentado no ônibus, ele já estava ansioso para voltar para casa e tomar banho primeiro. Jogará o console. Ele come a comida deliciosa de sua mãe. E tem uma boa noite de sono na sua própria cama. Só de pensar no plano ideal para suas férias ele ficou animado. Antes que o cara tivesse tempo de voltar para casa, sua mãe o encontrou na entrada e pediu que ele fosse a algum lugar com ela. Com uma frase da mãe, todos os planos do rapaz foram destruídos.
Logo na porta, a mãe entregou ao filho uma mala com coisas e disse que ela e o marido conversaram e decidiram que Kali ainda precisava se preparar para a universidade. Enquanto o filho atordoado permanecia em estado de estupor, a mãe acrescentou que uma de suas amigas, que é professora, o ajudaria na preparação. A mulher também esclareceu que um professor que ela conhecia morava nas proximidades e Kali teria que ficar com ele durante os estudos, o que levaria alguns dias. Enquanto dirigiam, o cara foi dominado por sentimentos de ansiedade. Sem realmente explicar nada ao filho, a mulher o encaminhou para uma nova professora. Enquanto as portas do elevador se fechavam, a mãe saciou a curiosidade do filho, dizendo que não basta apenas ser inteligente, é preciso também ter um corpo treinado. Naquele momento, o cara percebeu o que realmente o esperava. O herói foi dominado por uma risada histérica, ele riu alto em desespero. Ao chegar ao andar desejado, o elevador parou. O cara ficou extremamente surpreso ao descobrir que ao sair do elevador se encontrava em uma academia. Enquanto o herói olhava em volta, alguém o chamou. A mulher perguntou se o cara era filho de Sally. Kali se apresentou, apenas esclareceu que sua mãe não lhe explicou nada. Ao ouvir isso, o estranho respondeu que Sally pediu que ela treinasse seu filho por alguns dias. Ao ouvir essas palavras, o cara ficou horrorizado, lembrou-se de seu treinamento anterior. E o mais ofensivo para ele é que ele não podia reclamar disso, porque a mãe tem métodos simples de educação. Na opinião dela, se o filho não obedece é preciso bater nele. Foi com esses alicerces que Sally criou Kali por 20 anos. Naturalmente, vivendo nessas condições, essas normas também passaram a fazer parte do herói. Ele não resistia mais, ou melhor, não via sentido nisso. Atrás do novo treinador, o cara percebeu com pesar que não havia como voltar atrás. De repente, o mentor jogou uma espécie de relógio em Kali. Depois da experiência anterior, o cara desenvolveu uma fobia de coisas tão incompreensíveis. A professora tranquilizou o preocupado, explicando que se tratava de um aparelho para medir todo tipo de indicadores. Enquanto o herói apertava o relógio, o treinador disse que começariam os testes. Para começar, ela sugeriu correr. Ao ouvir o comando, o herói começou a executar. Kali se comportou bem, mas o mentor esperava mais dele. As palavras da mulher soaram como zombaria para o herói. Ela achava que o cara não estava dando o melhor de si e o considerava preguiçoso. Nesse momento, Kali estava imerso em pensamentos sobre a idade da mulher, já que os lobisomens envelhecem lentamente e é impossível determinar a idade pela aparência. De repente ele lembrou que estava em uma esteira e perguntou quanto tempo ainda precisava correr e recebeu outra ordem para não parar e correr mais. O treinador esperava saber como Kali mudaria no final dessas sessões de treinamento. Ao ouvir as palavras sobre o renascimento, Kali brincou dizendo que não precisava de uma segunda mãe. A professora gostou do senso de humor do cara. Várias horas depois, o treinador ainda não deixava o cara parar. Então, enquanto caminhava, o herói anunciou o tempo de sua corrida como 14 horas, 4 minutos e 30 segundos. E então pensei que talvez o treinador quisesse que ele corresse a noite toda sem descanso. A mulher assistiu ao treino de lado e comentou. Enquanto o cara ainda corria, o treinador mostrou um exercício no monitor e disse para ele lembrar disso, pois fariam esse alongamento mais tarde. O cara ficou horrorizado, acreditava que nenhuma pessoa normal conseguiria se esquivar daquela forma, mas o treinador explicou que isso era necessário para desenvolver a flexibilidade. O cara queria muito perguntar, mas não podia, porque já estava sem fôlego e não conseguia nem abrir a boca. Nesse momento, o treinador fechou a foto e ligou o vídeo, orientando também Kali a se lembrar disso. Enquanto o herói corria sem parar e assistia ao vídeo, a professora explicava tudo. Mas apesar da severidade desse treinamento, o cara estava determinado. No processo, ele se lembrou de seu treinamento anterior com um amigo de seu pai. Ele explicou ao cara como controlar seus sentimentos e sensações, e também como aprender a realizar multitarefas com seus sentidos. Era essa habilidade que Kali usava agora quando fazia 4 coisas ao mesmo tempo, ou seja, correr, controlar o tempo e também lembrar do vídeo e das explicações do professor. 24 horas depois o cara ainda estava correndo. Finalmente o treinador permitiu que ele parasse. A professora ficou satisfeita com o resultado. Terminada a corrida, passaram para o treinamento de flexibilidade. A treinadora começou a mostrar com clareza o que precisava ser feito para que o cara repetisse depois dela. Kali ficou surpreso com a flexibilidade do corpo do professor. Percebendo que o cara estava parado ali, a mulher deu a ordem para entrar. A primeira tentativa foi um fracasso. Mais precisamente, a treinadora pensou assim, até ver como, apesar da dor, o herói se curvou até o fim. Ela não esperava isso. Preocupada,
Ela perguntou se o aluno estava bem, mas ele, mal abrindo a boca de dor, respondeu que quase despertou a raiva do treinador, que o repreendeu pela desobediência. Mas o cara se justificou dizendo que ainda conseguiu. A mulher não tinha nada a responder a isso. Tudo ficaria bem, mas Kali não conseguiu se endireitar e pediu ajuda ao treinador. Terminado o treino, a professora chamou o herói para jantar. O cara ficou surpreso ao ver um porco inteiro na grelha. O treinador observou que esta é a porção do herói, e a parte dela está próxima. A professora explicou a quantidade de comida dizendo que é preciso comer bem para aprender a armazenar energia que será útil no futuro. Terminada a conversa, iniciaram o jantar. O treinador alertou que, depois de terminar de comer, o rapaz não deve perder tempo tirando os pratos. Ela acrescentou ainda que ele deve comer de tudo até o fim. Terminada a refeição, a professora deitou-se, dando finalmente a última instrução ao aluno, nomeadamente, ir para a cama imediatamente após terminar a refeição. Depois do jantar, o cara foi para o quarto dormir. Embora o quarto não fosse totalmente adequado para um descanso adequado, era melhor lá do que com os mosquitos na floresta. E aqui, ao contrário da aldeia, o telefone não era proibido. Na primeira oportunidade, ele contatou a mãe e ficou muito surpreso ao ouvir a pergunta se estava tudo bem. Mas antes que o rapaz tivesse tempo de responder, ficou claro que a mãe não estava preocupada com o filho, mas que a amiga não seria rigorosa o suficiente com ele. Sem nem deixar o herói abrir a boca, Stella disse rapidamente tudo o que queria e, despedindo-se, foi até o marido. No dia seguinte eles começaram com o treinamento de força. Além disso, ao analisar as ações do rapaz durante o treinamento, a professora percebeu que Kali tinha reflexos fracos. O formador alertou que os exercícios seguintes visariam precisamente isso. Para completá-los, a mulher deu o comando para levantar uma barra de 60 kg e segui-la. Entrando em uma sala, a mulher mandou correr. O herói não entendeu a essência da ordem, mas não adiantava perguntar. O cara olhou estupefato para uma prancha fina para correr, com uma enorme barra nas mãos. Vendo a confusão de Kali, o professor sugeriu o que fazer e avisou que tentaria até conseguir. O coração do cara se encheu de medo, já que a trave era muito longa e ao mesmo tempo muito estreita, então ele resolveu esclarecer o quão perigoso era cair dali. A professora respondeu que ali havia apenas 3 metros, portanto não havia perigo de vida, mas também pediu com urgência para não se preparar para uma queda. Além disso, como a treinadora não conhecia a imortalidade e as capacidades regenerativas do corpo de Kali, ela lembrou que apesar de sua grande força física, se os lobisomens se machucarem, ficarão em desvantagem. Convencido da relativa segurança do exercício e considerando que não tinha outra escolha, o herói começou a cumprir a tarefa. Todos os seus sentidos foram aguçados. Considerando que teve que passar durante o treinamento na floresta, ele estava confiante de que também conseguiria enfrentar esse teste. E ele não se enganou. Tendo completado as tarefas com sucesso, o herói relatou isso ao professor. Em resposta, ela deu a ordem para repetir mais 2 vezes. Kali aceitou a ordem e começou a cumpri-la. Embora a treinadora tenha tentado não demonstrar emoções, ela ainda ficou extremamente surpresa com o sucesso do cara na primeira tentativa, já que a largura da prancha é de apenas 4 centímetros e o comprimento é de 50 metros. Porém, apesar da surpresa, ela aproveitou o fato e aumentou o nível de dificuldade. Agora o cara olhou horrorizado para o cabo de aço que substituiu a placa. A pergunta retórica do cara sobre se também é preciso correr ao longo de um cabo. O treinador respondeu positivamente e observou que esse exercício se chama linha única. E para que o herói não relaxasse, em vez de elogiar a aprovação na primeira prova, ouviu da professora que o tabuleiro era brincadeira de criança. Por questões de segurança, o treinador cobriu o fundo com esteiras, mas avisou que eram bastante duras, por isso tinha que ter cuidado para não cair, principalmente se acidentalmente agarrasse a corda ao cair, cortaria as mãos. Desta vez, a professora permitiu que eu tentasse primeiro sem barra. Mas, apesar disso, a tarefa tinha um nível de dificuldade irreal. Depois de se certificar de que o cabo era forte o suficiente e não vibrava, ele decidiu tentar correr. Mas a tentativa não teve sucesso, ele de repente perdeu o equilíbrio e quase caiu. Mal mantendo o equilíbrio, o cara ainda conseguiu se manter na corda. Depois disso, Kali decidiu continuar sua jornada lentamente, avançando com movimentos suaves das pernas, saltando levemente. Naquele momento, a professora observou-o com genuíno interesse e durante o resto do dia o fez correr assim com uma barra. No dia seguinte eles se despediram e combinaram de se encontrar novamente na próxima semana. Já no carro, Stella perguntou a Kali se ele queria saber o motivo pelo qual ela o forçou a ir até lá.
Ao ouvir uma resposta positiva, a mãe respondeu que simplesmente não queria ver o filho espancado, pois acreditava que ele estava muito fraco agora. O cara ficou extremamente surpreso ao ouvir isso, já que no ensino médio ele se destacava pela força, pelo que foi apelidado de homem de um só tiro. Mas o herói não se opôs, pois acreditava que esses treinamentos, assim como aquelas aulas com o professor da aldeia, ajudariam no ingresso nas forças especiais. Entrando em casa, ele imediatamente silenciou toda a comida preparada. Stella ficou pasma e retirou os pratos vazios da mesa, sem entender se o filho não tinha comido normalmente todos esses dias, mas o cara explicou seu apetite pelo fato de nos últimos 4 dias ter percebido quão saborosa era a comida da mãe. Depois de terminar o jantar, o rapaz pediu à mãe que o ensinasse a cozinhar, justificando isso pelo fato de que atualmente são populares homens sensuais que sabem cuidar da cozinha. A mulher gostou da ideia do filho, mas recomendou começar pela sexualidade, já que com esse corpo ele mais parece um porco. Cara interpretou isso como uma piada, mas a mãe estava falando sério. Ela aconselhou fortemente o herói a parar de depender do corpo de um lobisomem e de comer o dia todo, e também a começar a observar sua figura. Mas dado o sabor da comida do professor da aldeia, o rapaz ainda insistiu em começar pela cozinha. Tendo recebido o consentimento da mãe, Kyle relaxou e começou a pensar no próximo treino da semana. Olhando para o céu noturno, ele pensou em novos desafios, mas tinha certeza de que desta vez conseguiria dar conta de tudo. Nesse momento, o fazendeiro aguardava ansioso o próximo treinamento com Kyle com um sorriso sinistro. Após 4 dias, chegaram os dias do próximo treinamento florestal. A professora da aldeia disse ao rapaz que os treinos anteriores eram apenas uma preparação para os principais, pois não o ajudariam a passar no exame. Por isso, correr sobre lâminas, engasgar e pular de penhascos passou a ser parte obrigatória do treino. Mas a diferença em relação à última vez era óbvia, pois agora a dor era sentida menos e passava mais rápido. Enquanto o cara pensava, o treinador chamou Kyle de volta à rocha. Depois de pular do penhasco, eles passaram para o próximo teste, para desenvolver a habilidade única dos imortais, a regeneração. A professora também explicou que mesmo que um cara leve um tiro de arma, a bala não voará pelo corpo, mas simplesmente quicar e cair. Mas no caso de um golpe com armas brancas tudo é muito mais sério, pois vai demorar muito para restaurar um membro decepado, e acrescentou que os ataques com uma pequena área afetada são os mais perigosos e o herói precisa evitá-los. Enquanto o treinador falava sobre isso com uma faca nas mãos, aos olhos de Kyle ele parecia uma espécie de assassino. O cara assustado, antecipando uma resposta terrível, perguntou por que a professora puxou a faca. O treinador da aldeia respondeu a pergunta com clareza, atacando instantaneamente o sujeito e ao mesmo tempo dando ordem para fugir. O treinamento com lâminas afiadas começou. O cara se curvou com toda a força contra os golpes. Enquanto isso, a cada vez a frequência e a gravidade dos ataques aumentavam. Percebendo que o cara estava se recuperando de todos os golpes, o treinador explicou que o objetivo desse exercício é evitar ferimentos fatais obtendo ferimentos leves, e se o herói terminar o treinamento sem um único arranhão, será inútil, então ele precisa desacelerar. Embora o cara não entendesse como era possível não se esquivar dos golpes, ele acatou a ordem. E então o cara errou outro ataque e foi ferido no peito. O treinador da aldeia continuou a fazer greves e a comentar quais greves deveriam ser evitadas e como. As feridas do cara sararam rapidamente. O treinador notou imediatamente a alta velocidade de recuperação e deu o comando para continuar. Ao ouvir isso, o cara se preparou para se defender do próximo ataque. Depois de muito tempo esfaqueado, o cara caiu no chão de anemia. Ao ver isso, a professora notou que essa era a maior fraqueza dos imortais, mas não sugeriu como resolver esse problema. Terminado o treinamento, a professora permitiu que o herói descansasse e o chamou para almoçar. Ao ouvir falar da comida, o cara imediatamente se ofereceu para prepará-la sozinho. Seguindo o conselho da mãe, Kyle preparou espaguete com molho de carne. O treinador arriscou cautelosamente experimentar a culinária do aluno. Curiosamente, ele gostou da comida. Para justificar o gosto horrível da comida que ele sempre dá ao rapaz, o treinador disse que cozinhar também faz parte do treino. Ele também esclareceu que este teste visa embotar as papilas gustativas. Depois do almoço, eles voltaram a treinar, e como seu corpo já estava acostumado com a lâmina atingindo seus músculos, eles precisaram aumentar o nível de dificuldade. E sem dar tempo ao herói para pensar, ele o atacou com as palavras de que havia chegado a hora de dar uma surra em seu interior. Após o ataque, a professora deu a ordem para estancar o sangramento, pois a regeneração dos órgãos demora muito mais.
Kari percebeu que o golpe veio tão inesperadamente que não teria tempo de evitá-lo. O professor explicou ao cara que ele precisava encobrir seus rastros, e se seu oponente tivesse sentimentos agudos, ele precisava ser capaz de esconder sua energia. Com dor, o cara sem querer xingou o treinador em voz alta, dizendo que antes de dar um soco em alguém é preciso avisar. Enquanto o rapaz se recuperava, a professora perguntou se ele queria aprender a esconder sua presença. O herói respondeu decisivamente que sim. Alguns dias depois, após terminar o treinamento na aldeia, Kari voltou para a cidade e foi até a amiga de sua mãe treinar com ela. Assim que o cara entrou no corredor, o treinador apontou uma arma para ela. Quando o herói perguntou o que eles fariam, ela respondeu que iriam brincar de sobrevivência. Antes que o cara tivesse tempo de reagir, a professora atirou nele. A bala errou e ficou presa na parede. O treinador explicou que se tratava de uma pistola especial com balas e gás modificados e deu a ordem de esquiva. O cara ficou chocado, mas como sempre, ninguém perguntou a opinião dele. O jogo começou. O treinador disparou sem parar e apontou como e o que fazer. Seguindo as recomendações do professor, Kari evitou com sucesso a maioria dos tiros. No entanto, uma bala ainda atingiu o cara. Vendo isso, o treinador comentou a situação, dizendo que deveria tentar ao máximo se esquivar, pois uma bala pode tirá-lo do jogo. E se a situação for tal que ele não consiga se esquivar, então ele precisa substituir peças menos importantes. Ao ouvir isso, o herói percebeu que as habilidades adquiridas durante o treinamento do Imortal também poderiam ser usadas aqui. Só depois de passar por 2 tipos de treinamento é que Kari percebeu que os estilos de luta dos Imortais e dos lobisomens eram adaptados às suas características. Nenhum dos treinadores ensinou o cara a lutar, mas todos me ensinaram como sobreviver. Com base no treinamento, os imortais precisam ter cuidado com armas brancas e não se permitir serem feridos muito profundamente. Quanto às armas de fogo, as espingardas são mais perigosas que os rifles. Ao mesmo tempo, é mais fácil para os lobisomens resistirem a armas brancas. Além disso, evitar balas é fácil para eles. Então, desde que não cheguem perto, tudo ficará bem. Algum tempo depois, após centenas de disparos, o teste chegou ao fim. Depois disso, eles passaram para o treinamento de força. De repente, algo terrível tentou atacar o cara por trás. Pressentindo o perigo, o herói fugiu o mais rápido que pôde, passou por cima de uma corda de aço e caiu no chão. Horrorizado, o cara se virou, esperando um ataque. Mas não havia nada atrás dele, apenas o professor estava de pé. O treinador estupefato perguntou se o cara sentia isso. O herói não ficou menos surpreso que o professor, pois não entendeu do que estava falando. A mulher explicou que era a energia mortal da natureza. A professora aconselhou o cara a se acostumar ou a ter algo parecido com ele. Foi assim que começou o treinamento infernal de lobisomem para Kari, e depois de 2 dias o herói parou de cair da trave e também aprendeu a lidar com aquela energia mortal. Graças aos sentidos sutis de um imortal, ele aprendeu a ler a energia mortal contida entre o 5º e o 6º sentidos. Kari distendeu a parte inferior do abdômen e aguentou. Essa era a única maneira de fazer alguma coisa. A treinadora assistiu com prazer ao sucesso de sua aluna. Assim, o treinamento do imortal e do lobisomem se substituiu. Os professores forneceram conhecimentos não só práticos, mas também teóricos para que o rapaz entendesse melhor seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, o treinador da aldeia explicou ao rapaz que, na maioria das vezes, um imortal simplesmente sofre danos, por isso deve se acostumar com a dor, pois ela o impede de encarar a situação de forma racional. O treinamento do lobisomem não mudou muito, a dificuldade dos testes simplesmente aumentou. Por exemplo, para o treinamento de força, o herói tinha que colocar pesos de chumbo nos pulsos e tornozelos junto com uma barra, aumentando gradativamente a carga. E para construir músculos, Kali fez halteres. Ao mesmo tempo, o pai do rapaz deveria viajar de negócios por 10 dias, mas a cena da despedida dos pais parecia que ele estava partindo há 10 anos. O professor que treina o lado imortal do herói ensinou-lhe o combate corpo a corpo e o uso de armas brancas. O treinador da aldeia achou que atirar com um canhão era fácil, então eles discutiram esse assunto por um curto período de tempo. Para o cara, esses treinamentos não foram difíceis, pois graças ao corpo de lobisomem e às habilidades físicas inatas, ele conseguia aprender tudo de uma vez. A loba, durante o treinamento do lobisomem, contou e mostrou como controlar armas de fogo. Ao mesmo tempo, ela não ensinou combate corpo a Kari, porque acreditava que o cara era capaz de lidar sozinho. Porém, devido ao fato do herói ser um mestiço com 5 sentidos incomuns de um imortal, ele também dominou a arma com bastante rapidez.
Só assim, 2 meses voaram. Os pais, ao verem o filho chegar em casa, perguntaram como foi o treino. Depois de ouvir que Kyle cuidou de tudo, Wayne e Stella começaram a elogiá-lo. O herói observou com um sorriso seus pais eternamente felizes e arrulhados. Passando pelo espelho, o cara percebeu o quanto mudou nesse período. Após a cena de amor de seus pais, Kyle ficou abatido pelo fato de ainda estar solteiro. De repente, o telefone de Stella tocou. Após a ligação, a mulher levantou-se abruptamente e disse que precisava ir até a vizinha, pois estava pedindo ajuda. O marido ficou extremamente surpreso, pois já era tarde, mas não a dissuadiu. Algum tempo depois, Wayne também recebeu uma ligação e saiu de casa. Saindo do banho, o cara viu que seus pais não estavam em casa. Sentado no sofá, o herói decidiu verificar seu telefone. Havia mensagens do meu pai sobre o local e horário dos exames. Ao ver a mensagem, o rapaz lembrou-se dos amigos da escola, que ficaram chocados ao saber que Kyle não iria para a universidade, pois tinha notas altas nas provas escolares e suas notas eram boas. Porém, isso não importava, já que o herói determinou seu caminho há 9 anos. Naquele dia, um grande buraco negro se abriu e o pequeno Kyle ficou preso sob os escombros de um prédio. Então, ao ver as costas do estranho, que sozinho lutava contra inúmeros invasores, o menino decidiu que queria ser igual àquele homem. Já adulto, Kyle ainda se lembrava de seu salvador com admiração e se sentia culpado diante de sua mãe, que queria que seu filho vivesse uma vida normal. No local combinado, Stella se encontrou com Hannah. Uma amiga perguntou com um sorriso como ela se justificou desta vez. Stella respondeu calmamente que havia mentido sobre o vizinho. Hannah percebeu que sua amiga nunca perguntou sobre seu filho. Ao comentário, Stella respondeu dizendo que para ela bastava que ele permanecesse pelo menos meio humano. Nesse momento, Wayne falou ao telefone com um amigo, que treinou Kyle, e soube por ele que seu filho era irregular. Ao mesmo tempo, as mulheres discutiam uma organização de cientistas malucos que tentavam criar algo novo através do cruzamento de espécies incomuns. Stella então notou que essas pessoas sofreram um grande fracasso, pois monstros estranhos com a força de ambos os pais apareceram. A partir de seus experimentos, os cientistas chegaram a apenas uma conclusão: se você cruzar um civil comum com uma espécie especial, o sangue da espécie especial enfraquece e então é completamente apagado. Depois de ouvir a história de Stella, Hannah disse com um sorriso que sua amiga teve sorte. Vendo o mal-entendido no rosto da mulher, Hannah explicou suas palavras, dizendo que Kyle era um verdadeiro diamante. Ao ouvir essa notícia, Wayne, preocupado, perguntou ao amigo se isso significava que seu filho era mais fraco do que o mestiço médio. Ele ficou simplesmente chocado ao saber que era o contrário. Kyle era um verdadeiro gênio e até aprendeu a esconder sua presença. Ao mesmo tempo, a mãe também ouviu com espanto a logo elogiar as capacidades físicas e mentais do filho. E quando ela soube que Kyle havia dominado a energia mortal da natureza, ela ficou completamente pasma. Nem Stella nem Wayne acreditaram no que ouviram. Eles pensaram que seus amigos estavam apenas brincando. Mas os dois professores estavam falando sério. O que ouviram encheu o coração dos pais de orgulho pelo filho. De manhã, saindo do quarto, Kyle, meio adormecido, cumprimentou seus pais. Mas o pai não estava em casa e a mãe disse que ele tinha saído a negócios. Vendo a abundância de pratos na mesa, o filho perguntou qual era a homenagem da festa. Em resposta, a mãe lembrou que este dia era muito importante. Após as palavras da mãe, o herói lembrou que hoje era dia de aprovação no concurso público. Após terminar o café da manhã, Kyle agradeceu à mãe pela comida deliciosa. Ao se despedir do filho, Stella perguntou mais uma vez se ele estava pronto e recebeu uma resposta positiva e confiante. Mas a mulher ainda estava preocupada porque, se o filho não fosse aprovado, o marido ficaria desapontado. Kyle entendia bem os sentimentos de sua mãe. Portanto, com um sorriso, ele pediu para não se preocupar. Para motivar ainda mais o filho, Stella disse que se ele falhasse, teria que enfrentá-la no ringue. Por fim, sua mãe sugeriu com um sorriso gentil que, se ele não quisesse isso, bastaria passar no exame. O filho respondeu com confiança que com certeza passaria. No caminho para seu destino, Kyle ouviu música para relaxar um pouco. Enquanto o cara esperava o elevador, acidentalmente encontrei um vizinho. Ao ouvir o canto terrível do rapaz, a menina não resistiu e resolveu fazer uma brincadeira. Pediu para ele não cantar quando ele a pedisse em casamento. O cara, envergonhado, respondeu que Kate não se encaixava em seu tipo ideal. Mas a garota estava confiante tanto em sua beleza quanto em sua inteligência. Porém, assim que as portas do elevador se abriram, Kyle imediatamente soltou sua mão com indiferença e se dirigiu para a saída. Kate correu atrás do herói,
mas com um tom frio pediu para não segui-lo. No entanto, as palavras de Kali não impediram a garota, ela ainda o alcançou e tentou iniciar uma conversa. Mas o cara continuou falando com ela em tom indiferente. Ao mesmo tempo, Kate tentou com todas as suas forças atrair a atenção dele. Porém, seus esforços não surtiram efeito. O herói mais uma vez rejeitou a garota e a levou para a escola, enquanto ele se dirigia para o ônibus. Ao ouvir as palavras duras, Kate deu a Kali uma resposta silenciosa. Vendo isso, o herói pensou que a garota não havia mudado. As portas do ônibus se fecharam e o transporte seguiu em frente. Depois de algum tempo, o cara chegou ao local. Ao entrar no prédio, percebeu que havia chegado muito antes do horário marcado e foi procurar o escritório desejado. Para começar, decidiu esclarecer as informações na recepção. A conversa foi interrompida por um estranho que perguntou a Kali se ele seria o próximo e recebeu resposta positiva. O homem parecia intimidador. Ele, incrédulo, pediu ao herói que mostrasse os documentos. Após verificar os documentos, ele disse que Kali precisava ir para o 9º andar. Ao sair do elevador, ele imediatamente se deparou com outro funcionário que pediu para ver o depoimento. Depois de verificar os papéis, ela se convenceu de que tudo estava correto. Depois disso, ela disse ao herói para onde ir. Finalmente, Kali chegou ao escritório certo. Reunindo seus pensamentos, ele abriu a porta, mas não havia ninguém lá dentro. De repente, o homem sentado diante do computador disse que Kali foi o primeiro. O funcionário pediu para ver o depoimento, mas a atenção do rapaz estava voltada para a careca do estranho. O homem, sem entender, ligou novamente para Kali, pois ele não respondeu ao seu pedido. O herói irritado, com um sorriso de plantão, mostrou pela terceira vez seus documentos. Após conferir os documentos, o funcionário disse que estava no quarto 48 e mostrou onde sentar. O cara ocupou seu lugar, mas seus pensamentos estavam repletos do fato de que, com base em seu treinamento, ele imaginou algo completamente diferente. Portanto, sem saber exatamente como seria o exame, ele não conseguia relaxar. Kali estava pronto para qualquer reviravolta. Depois de um tempo, outros examinandos também vieram e tomaram seus lugares. O cara ficou extremamente chocado ao ver que todos os outros estavam se preparando usando cadernos e livros didáticos. Antes do início do exame, o examinador perguntou se havia alguém que não tivesse caneta. E, naturalmente, o único que levantou a mão foi Kali. A professora ficou chocada ao ver um homem que veio para a prova sem caneta. O cara não ficou menos surpreso ao perceber que fariam uma prova escrita regular. O herói sentiu que algo estava errado, mas não havia quem reclamar. Ele se lembrou do dia em que soube do concurso para funcionário público. Sobre como as conversas sobre isso se transformaram suavemente em um treinamento infernal. Lembrei-me de como dei tudo de mim durante esses testes, desejando sinceramente passar no exame. No entanto, nem tudo foi como ele imaginava e, embora o herói tenha chegado primeiro, ele ficou em estado de choque durante todo esse tempo. E quando ouvi as palavras sobre a caneta, perdi completamente minha última esperança de que as mesas e cadeiras eram apenas para exibição. Ao ver a mão de Kali, o examinador entregou-lhe a caneta. Percebendo que esse era o marcador mais comum, o herói se convenceu de que o exame seria escrito. Até a atmosfera parecia um exame final. Além disso, Kali percebeu que todos tinham uma aparência bastante incomum. Tendo recebido a caneta, ele sentou-se novamente em sua cadeira. O que mais se destacou foi a aparência do cara que estava sentado não muito longe do herói. Percebendo o olhar de Kali, ele se virou com desgosto. Não entendendo a reação do cara, o herói só esperava que ele não achasse nada de estranho. De repente, um homem entrou na plateia. Atrás dele está uma mulher. Eram funcionários que vinham separar os examinandos uns dos outros com tábuas. Poucos minutos depois, todos os participantes foram isolados. Vendo isso, Kali percebeu que haviam decidido colocar telas para imortais hipersensíveis. Terminadas as preparações, os examinadores anunciaram o início do exame e começaram a distribuir os ingressos. Como o herói fez a prova sem preparo, ouvindo as reclamações dos outros participantes, ele também achou que as questões eram muito difíceis. No entanto, a primeira pergunta revelou-se bastante fácil. Analisando cuidadosamente a formulação da pergunta e todas as respostas possíveis, encontrou a correta. Respondendo à pergunta, Kali relembrou as instruções do professor. Ele também encontrou a resposta para a segunda pergunta nas palavras do professor da aldeia. Lembrando-se de seu treinamento infernal, o herói também respondeu facilmente a terceira pergunta. Kali também respondeu as perguntas subsequentes com base em sua experiência de treinamento na floresta. Ao mesmo tempo,
Os examinandos, que se prepararam com tanto cuidado, tiveram dificuldade em responder às perguntas. Para o herói, as pistas eram conselhos dados pelo professor e informações obtidas por experiência própria. Depois de responder todas as questões da prova, o cara percebeu que seu treinamento ainda era estudar. A última pergunta onde você teve que escrever sua resposta foi sobre como você pode matar um imortal. Depois de terminar de escrever, Kali resolveu verificar quanto tempo já havia passado. Percebendo que o herói havia parado de escrever, o examinador pensou que ele havia desistido, pois ainda faltava 1 hora para o final, e anunciou que quem terminasse poderia sair da sala de aula, e as respostas com formulários deveriam ser deixadas numa mesa. Ao ouvir isso, o cara saiu do escritório. Na porta, ele encontrou um funcionário que estava na recepção. Entregando o tablet, ela pediu a Kali que deixasse seu consentimento para o tratamento de dados pessoais. Terminadas as formalidades, a moça desejou-lhe sucesso. Em resposta, o herói agradeceu-lhe envergonhado. Após o exame, o examinador olhou com desânimo para a última resposta de Kali, onde o sujeito indicava 4 formas de matar um imortal: estrangulamento, congelamento, queimadura e desmembramento. Tudo isso é perigoso para um imortal. Embora a pergunta não tivesse uma resposta exata, o examinador gostou da resposta de Kali e apreciou sua inteligência. O corpo de um imortal é capaz de se regenerar, mas morrer ainda é possível. E sabendo disso, você pode reduzir a probabilidade de morte, mesmo sem memorizar todas as formas de eliminar um imortal. O questionário dizia que o herói nasceu de um humano e de um imortal, então o professor sugeriu que as habilidades físicas do cara poderiam não estar suficientemente desenvolvidas, mas ele acreditava que seu intelecto seria capaz de compensar isso. Depois de avaliar o teste, o homem passou a avaliar a primeira impressão. Meio mês depois, Kali recebeu uma mensagem informando que havia passado no exame e contou imediatamente à mãe. Ele também acrescentou que não apenas passou, mas mostrou a ela o texto da carta. Depois de ler que seu filho ficou em primeiro lugar, a mulher encantada imediatamente ligou para o marido para dar a boa notícia. Em homenagem a este acontecimento, a mãe permitiu que o herói comesse o quanto quisesse. Wayne voltou do trabalho à noite. O filho alegre encontrou o pai na porta. Ao ver o cara olhando os pacotes de carne, o homem, brincando, pediu para pelo menos fingir que estava olhando para ele. No jantar, toda a família comemorou com alegria o sucesso de Kali. Falando sobre questões fáceis, o herói agradeceu mentalmente ao professor da aldeia. O pai disse que como o resultado do exame já estava disponível, só faltava passar pela entrevista. Ao ouvir isso, Stella perguntou ao marido para qual departamento o filho iria, mas o próprio Wayne não tinha certeza, mas sugeriu que ele pudesse começar com o trabalho administrativo. Enquanto comia carne, Kali ouvia atentamente a conversa de seus pais. E embora sua mãe não tenha percebido, ele percebeu imediatamente que seu pai estava tentando evitar responder. Percebendo isso, o herói involuntariamente se perguntou por que o governo estava recrutando imortais em primeiro lugar. Havia muitas perguntas, mas ele entendeu que ninguém iria respondê-las. Ao levar seu filho para uma entrevista, Wayne o aconselhou a mostrar sua personalidade e responder as perguntas de forma clara. Antes de Kali partir, Stella também abordou o filho. Ela lhe desejou sorte com um sorriso gentil. Kali, vestido com seu terno de entrevista, parecia completamente diferente enquanto agradecia carinhosamente aos pais e saía do apartamento. Enquanto esperava o elevador, ele continuou admirando seu reflexo. De maneira tão estranha, ele foi novamente pego de surpresa por Kate. Irritado, o rapaz perguntou se a garota realmente o estava seguindo, mas ela respondeu que estava apenas de passagem. Então o herói a aconselhou a ler mais livros em vez de caminhar. Ao ouvir isso, Kate o convidou para se tornar seu tutor, mas Kali recusou imediatamente. Antes de sair, o vizinho disse que esse terno combinava com ele. Ao que Kali respondeu com um sorriso presunçoso que ele conhecia. Chegando à sala de espera dos candidatos, o herói viu como todos tentavam, liam e repetiam seus materiais. O cara bonito que estava sentado não muito longe dele também veio para uma entrevista e esperava sua vez. Abrindo os olhos de repente, ele viu Kali olhando para ele novamente. Assim como da última vez, o príncipe virou-se bruscamente. Pela segunda vez, vendo tal reação, o herói decidiu sentar-se mais longe desta vez. Depois de algum tempo, Kali foi chamado ao escritório para uma entrevista. Ao ouvir seu número, o herói se apresentou e seguiu o funcionário. Entrando na sala de aula, o olhar do rapaz imediatamente pousou em um funcionário de pele branca e cabelos ruivos. A garota da recepção estava sentada ao lado dele. O herói tomou seu lugar e os funcionários começaram a fazer perguntas.
O cara tentou responder o mais casualmente possível. À primeira pergunta sobre os motivos da candidatura, Kali decidiu calar que o seu pai o forçou, e respondeu que tinha interesse em testar a sua força, e também queria realizar o seu sonho, lutar pelo bem do povo e pátria. Aí o homem fez a seguinte pergunta sobre quais sacrifícios o cara está disposto a fazer por um companheiro de batalha, mas o herói não teve uma resposta clara. Ele disse que tudo depende da situação. Mas a resposta não satisfez o funcionário ruivo, e ele fez uma pergunta esclarecedora se isso significava que Kali não pretendia sacrificar nada, mas o herói explicou que não era assim, ele simplesmente encontraria uma saída eficaz da situação difícil. Seguiu-se então uma série de perguntas óbvias. Uma delas era sobre quem o cara salvaria primeiro se sua mãe e sua namorada estivessem se afogando. A resposta foi bem simples. Como Kali é um bom nadador, ele disse que poderia salvar os dois. Outra questão era o que ele faria se só lhe restasse uma bala e 2 alvos. A essa pergunta o cara também deu uma resposta confiante, disse que atiraria em um e neutralizaria o segundo jogando uma pistola nele. Ao ouvir a resposta, a menina tentou imaginar como seria. E quando imaginei isso, não pude deixar de rir. Após a entrevista, o cara relaxou e resolveu descansar um pouco. Percebendo que o filho estava muito ocioso ultimamente, a mãe perguntou se ele tinha planos para aquele dia e recebeu imediatamente uma resposta positiva. Então ela mais uma vez lembrou a Kali o que o espera se ele falhar na entrevista. Entrando no quarto do herói, Stella perguntou mais uma vez sobre seus planos, o que exatamente ele faria. Ao ouvir a resposta do filho de que comeria, dormiria e se divertiria, a mãe ficou chocada. Percebendo a raiva de sua mãe, Kali decidiu abruptamente fazer algo e saiu da cama apressadamente. Stella chamou o herói para uma conversa. Ela começou a falar sobre os instintos dos lobisomens, ou seja, que se eles assumirem o controle, problemas podem acontecer. Ela esclareceu que na maioria das vezes se trata de espancamentos ou estupros. Aí ela falou sobre como apareceu a história de um lobisomem chorando na lua cheia. Na verdade, um dos lobisomens não conseguiu controlar seus instintos e começou a uivar sob a lua, e então era só lua cheia. Terminada a história, ela aconselhou o filho que, se ele não conseguir conter seus próprios desejos, deixe-o sair e gritar, então ele se sentirá melhor. Mas também existem maneiras de superar seus desejos. Em primeiro lugar, o autocontrole. A segunda forma é aliviar a tensão. Para isso o restante da energia pode ser gasto em exercícios. É por isso que Stella sempre dizia ao filho para arrumar uma namorada. Quanto mais a mãe falava sobre isso, mais o herói ficava deprimido. De repente, Stella decidiu perguntar se era possível que ele gostasse de meninos, mas antes que ela pudesse terminar de falar, Kali respondeu de forma nítida e clara que não. A mulher estava descontente porque seu filho iria morar fora de casa por um mês inteiro durante a orientação. Stella sugeriu que seu filho provavelmente já havia sido aceito e sugeriu que ele fizesse o que realmente queria. A mulher acabou acertando. Kali passou na entrevista e conseguiu um contrato de estágio. O cara achou estranho que o treinamento durasse um mês inteiro e que houvesse cláusula de convivência durante o estágio, mas ao ver o tamanho do salário e a enorme lista de privilégios, imediatamente se esqueceu de tudo. Mas o cara não assinou impensadamente, mas pediu permissão para mostrar o contrato aos pais. Então a funcionária com um sorriso doce respondeu que só poderia mostrar para o pai, já que ele também era imortal, e se contasse para a mãe, pelo resto da vida só haveria através de uma grade de ferro. Os termos do contrato eram muito tentadores e o herói não podia recusar, mas sua mãe teve que mentir que ele trabalharia no departamento de segurança administrativa. A mulher ficou insatisfeita com a escolha do filho, mas não se opôs. Após ouvir as longas explicações do filho sobre os motivos de sua escolha, a mãe o elogiou. E ela acrescentou que estava feliz por ter um filho assim. O herói acreditou que teve sorte, pois 2 sangues foram misturados com sucesso nele. Os lobisomens têm instintos difíceis de controlar, enquanto os imortais têm sentidos aguçados. Depois de um tempo, o cara recebeu informações sobre o início do estágio. Confiante em suas habilidades, ele partiu ao encontro do desconhecido. Num dia quente de verão, os candidatos aprovados na entrevista dirigiram-se para um estágio. Mas eles não se importaram com o calor, pois a empresa forneceu um enorme ônibus com ar-condicionado. Depois de entrar no ônibus e olhar para todos novamente, Kali soube à primeira vista quem era sangue puro e quem era mestiço. Os puros sangues têm uma aparência impressionante e uma aura completamente diferente ao seu redor. Segundo o herói, aquele príncipe também era sangue puro. Todos se conheceram ativamente e falaram sobre si mesmos. Antes de partir, o pai de Kali o aconselhou a fazer mais amigos. Depois conversaram um pouco mais.
O pai falou sobre como ele próprio lidou com sentimentos intensos quando tinha a idade do filho. Kyle ouviu com interesse a história do pai e fez perguntas. Porém, todos os métodos de que meu pai falava exigiam grandes despesas. Wayne falou com um sorriso sobre suas dificuldades, ou melhor, sobre como as superou. Depois de ouvir a história de seu pai, Kyle percebeu como era difícil para seu pai dominar o controle de seus sentimentos e como era fácil para ele, graças aos seus genes de lobisomem. Terminada a conversa, foram para casa. Seguindo o conselho do pai, o herói tentou conhecer o príncipe sentado ao lado dele, que encontraram pela terceira vez. Mas o cara olhou para Kyle com olhos vazios e perguntou se ele o conhecia. O herói não esperava tal resposta. Kyle disse que se conheceu na prova, na entrevista e agora, ao que o príncipe respondeu que o estava vendo pela primeira vez. O herói ficou extremamente indignado com uma mentira tão descarada. Então ele decidiu ignorar o vizinho e conhecer a garota que estava sentada atrás dele. Ela não parecia um sangue puro. À saudação, a menina respondeu perguntando se ele era mestiço. A garota tentou analisar imediatamente seu interlocutor e adivinhou quase todos os pontos. Percebeu imediatamente que o cara aceitou os termos do contrato. Mas o herói não gostou do olhar arrogante da garota. Mesmo assim, ele decidiu perguntar quem ela era e recebeu outro comentário rude de que seu poder de observação era zero. A menina explicou que os imortais são indivíduos muito sensíveis, por isso todos os puros-sangue sentavam longe da janela, já que os irritantes raios do sol passam pela cortina. Até falar agora é difícil para eles, e ela entende isso muito bem, pois ela sente o mesmo. Ela acrescentou ainda que apenas mestiços se comunicam com calma e comem batatas fritas. E terminada a história, com seu tom arrogante mandou o herói calar a boca. Esse comportamento de Sherlock irritou extremamente o herói. Porém, por outro lado, ele entendeu que a garota estava parcialmente certa. Assim, no ônibus que se dirigia para a orientação, houve um silêncio mortal. Qualquer farfalhar irritava os sangues puros. Finalmente eles chegaram ao seu destino. Todos os candidatos desceram do ônibus. Enquanto Kyle olhava em volta, alguém ligou para ele. 2 mestiços da última fila tentaram conhecê-lo. O herói continuou a conversa com um sorriso. Chris e Peter se apresentaram a Kyle. No caminho para sua residência, Peter disse a Kyle que a idade não importa aqui. E vendo que o herói não entendia do que falava, explicou que se tratava de um centro de treinamento. Um dos professores ordenou em voz alta que todos se alinhassem em 5 filas. Quando todos se reuniram, Kyle ficou surpreso ao perceber que havia cerca de 100 pessoas ali. Ele também percebeu que todos, exceto ele, estavam exaustos. Enquanto todos tentavam equilibrar a respiração, o herói percebeu que o treinador era o examinador careca. Havia também um funcionário com cabelo de fogo, e até uma garota com bob. LYSYK disse que o treino seria difícil e acrescentou que estava decepcionado com eles, pois não tinham resistência. Então ele ordenou que todos virassem a cabeça para trás. Havia 3 árvores à distância. Dito isto que as primeiras 15 pessoas vencem, o treinador deu imediatamente a ordem de correr. Todos correram para a linha de chegada ao mesmo tempo. Enquanto todos corriam o mais rápido que podiam, Kyle encontrou seus novos amigos, Chris e Peter, e ainda consegui valorizar o príncipe e a princesa. Observando os esforços dos outros, o herói percebeu que mesmo com uma perna ele teria galopado até o meio. Porém, ele não queria se destacar, então não seria o primeiro a correr para lá. Sua mãe sempre dizia a Kyle que ninguém deveria saber que ele era um lobisomem. A razão era simples, as pessoas tinham medo deles. Portanto, o herói lembrou-se bem de que nunca poderia ser pego. Como Kyle havia planejado, ele chegou à 14ª árvore. E repetindo depois dos outros, ele também fingiu estar cansado. O treinador ficou todo esse tempo observando a galera e ficou insatisfeito com o resultado. Ele sugeriu que voltassem, já que não estavam nem sustentando a base. Em seguida veio o comando push-up. A professora obrigou as crianças a fazerem flexões e repetirem que ele era um idiota. Em algum momento o cara pensou e lutou com um ritmo geral, pelo que ele foi repreendido. Os cadetes, com as mãos trêmulas, tentaram se segurar. Um dos caras amaldiçoou acidentalmente. Com isso chamou a atenção do instrutor, que imediatamente deu a ordem de parar e se aproximou do culpado. Baldi repreendeu o cara por xingar na presença dos treinadores, além de falar muito alto, o que causava transtornos aos puros sangues. Enquanto o instrutor lia a anotação, os outros rapazes tiveram que manter uma postura, e o herói, observando a ação dos puros sangues, determinou como fingir mais. Terminada a palestra, o instrutor ofereceu ao rapaz uma escolha, sair ou ficar e receber o castigo. O rapaz escolheu o castigo.
De repente, houve um som alto. O herói estava muito interessado no que estava acontecendo ali, então decidiu dar uma olhada. Como os imortais são muito sensíveis aos sons, a boca do cara foi coberta para que ele não gritasse alto. Kyle ficou chocado com os métodos do instrutor. Além disso, o treinador explicou as regras para todos. Por violar as regras, a punição começa com uma fratura, por linguagem obscena -1 ponto, por gritar -2 pontos, por brigar sem permissão -5 pontos. Ao explicar as regras, ele abordou Kyle e perguntou se ele estava interessado. O herói não achou que o instrutor notaria. Após terminar de falar, o treinador mandou que todos se levantassem. Assim que todos se levantaram, o instrutor se apresentou, dizendo que a partir de agora seu nome seria Instrutor Liam. Depois disso, o instrutor quadrado falou sobre o treinador Liam e que ele seria o responsável pelo treinamento básico de resistência. Ao ouvir a fala da garota, o herói pensou que ela era uma das instrutoras normais, ao contrário daquele monstro. Em seguida, ela disse seu nome, Tina, e disse que seria instrutora técnica. O instrutor ruivo, Kim, se apresentou em seguida. Ele disse que seu dever era matar os cadetes. Vendo os rostos assustados dos meninos, Tina explicou que eles haviam entendido mal. O instrutor Kim iria ensiná-los a controlar seus corpos enquanto eram imortais. Depois, o instrutor-chefe disse que se alguém quiser ir embora, pode ir embora. Considerando os excelentes termos do contrato e o fato de só precisar aguentar um mês, o herói tinha certeza de que ninguém iria embora. E ele estava certo. Após o discurso de boas-vindas, os instrutores explicaram aos cadetes onde iriam morar. Um dos funcionários distribuiu uniformes para os rapazes e os levou para o vestiário. O herói não gostou do albergue. Ele estava feliz pelo menos porque seus novos amigos estariam na mesma sala que ele. Mas sem o príncipe e a princesa seria muito melhor. Também com eles estava um cara que parecia um pouco diferente dos imortais. Outro parecia um árabe. Não muito longe dele estavam sentados um irmão e uma irmã de cabelos brancos. A última é uma garota relativamente simples. No total eram 7 rapazes e 3 moças na sala. Depois de olhar em volta, o herói encontrou o vestiário. A princesa avisou Kyle em tom insolente para não espiar, mas ele nem pensou nisso. Uma das meninas sugeriu seguir certas regras para não brigar. O primeiro ponto foi entender minha fisiologia fora da sala. Sherlock concordou imediatamente. Chris e Peter também levantaram as mãos. Aos poucos, todos concordaram e, por algum motivo, olharam para Kyle. A segunda regra sobre escovar os dentes também foi adotada por unanimidade. O herói também decidiu ingressar na empresa e participar da votação.